Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem de revelação, uma mensagem de entendimento, uma mensagem escatológica, uma mensagem que desmistifica, desmente a falsa esperança da teologia em grandes eventos descritos na Bíblia. Descritos nos livros históricos, descritos nos capítulos e versículos ditos, escritos como ditos por Yeshua, Yahushua, Mashiach, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Eu não me apego muito a isso não, porque eu sei que o Senhor é o Espírito. E o Senhor, que é o Espírito, está em meu espírito. Ele não vai deixar de me amar mais ou menos por eu não ter a certeza de qual é o nome dele. Então eu prefiro estar como Paulo disse, o Senhor é o Espírito. E eu quero falar a respeito da grande tribulação. A grande tribulação ditas pelos líderes religiosos há séculos, mais de 1000 anos. A grande tribulação dita por Constantino, por João Calvino, por Lutero, Martinho Lutero, olha as 95 teses de Lutero, que não explicou nada. Jacobos Armínios, os pais da igreja. A grande tribulação que os crentes, que os líderes religiosos, que os religiosos estão por aí aguardando. Não, você é um herege, a grande tribulação ainda virá. Não, você é um filho do gramunhão, porque você é um mentiroso. A grande tribulação, porque está escrito... Jesus disse que iria vir a grande tribulação e eu estou aguardando a grande tribulação, sim. Meu Deus! Para que maior tribulação tiveram 6 milhões de judeus que foram mortos por gás, tiro, espada, faca, pendurado? Por mais tribulação que teve os da Primeira, da Segunda Guerra, por mais tribulação que teve a peste negra quando veio em 1918, você quer mais que isso? Você quer mais que isso? Mas não. Daniel disse, Jesus disse, Joel disse que tribulação como aquela que viria naqueles dias, que viria depois daqueles dias, nunca houveram e nunca jamais haveriam. Então você está na falsa esperança, esperando essa grande tribulação. E se essa grande tribulação ainda vier, com certeza as profecias de Daniel, as palavras de Yeshua, de Jesus, foi mentira. Se a grande tribulação ainda tem que acontecer. O tema deste vídeo é: por que é falsa a esperança da grande tribulação dita por Jesus? É isto mesmo. Por que é falsa a esperança da grande tribulação dita por Jesus? E eu te convido a ler aqui no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Assim está. Mateus, livro histórico, não é evangelho, livro histórico da história de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. A grande tribulação está aqui o subtítulo. A grande tribulação. Vamos ler. Versículo 15 de Mateus 24. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Isso daqui está lá em Daniel, deixa eu colocar aqui, está em Daniel 9, 27 e Daniel 11, 31. Se você quiser ler depois, Daniel 9, 27 e Daniel 11, 31. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Ei, psiu! Teologia não leu e não entendeu nada. 16. Então, os que estiverem no Paraguai, na Califórnia, no meu Ceará, no nosso Ceará, na nossa Salvador, na nossa Porto Alegre, não. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, as montanhas, ou a montanha, ou o monte de Massada. Eu fiz um vídeo esses dias. Morreram quase 1000. Acho que parece que a história lá fala que sobreviveram só 2 mulheres para contar os feitos. Eles ali dentro se mataram, se suicidaram. Então, os que estiverem na Judéia, só eles, porque isso aqui foi naquela geração. Fujam para os montes. 17. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa coisa alguma. 17.
18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Olha aqui. Imagine acontecer na grande tribulação aqui em São Paulo, em Washington, Nova York. Isso daqui acontecendo no centro do Rio de Janeiro. E aí? E quem estiver no campo, onde vai achar campo? Aqui em São Paulo, onde eu vou achar? Eu tô aqui na Zona Norte. Eu vou achar campo, porque não tem mais nem campinho pra molecada jogar bola. Que campo eu vou achar isso aqui? Isso aqui não foi para aqueles dias, não? 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Elas comiam dentro dos muros de Jerusalém durante os 13 meses de cerco. 390 dias de cerco, elas comiam os filhos ali que elas davam luz e comiam por não ter comida, bebiam sangue por não ter água. 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque ali, região ali era lama, água, então seria difícil a fuga na hora que chegasse General Tito, soldados romanos para cercar e eles começassem a correr naquele lamaçal, seria difícil. Nem no sábado, porque pela lei de Moisés, no sábado não podiam andar mais que, eu não sei agora se é 500 ou 800 metros. Não é nem 1 quilômetro. Pela lei de Moisés não podia, por isso que ele falou, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque se fosse no sábado, os judeus lá, que era tudo, o juízo veio sobre eles, então não sobraria nenhum, porque eles não podiam andar mais que 800 metros, ou é 500 metros, depois você me corrige aí. 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca mais haverá. Porque nesse tempo, que tempo? No tempo do cerco, no tempo que Jerusalém fosse sitiada, no tempo que Jerusalém fosse cercada. E quem cercou o exército romano? Quem era o comandante daquele exército? General Tito, filho do imperador Vespasiano. Deixa eu colocar uma coisa aqui, deixa eu colocar nessa observação. Daniel fala assim, 12:1 da grande tribulação, do sofrimento. Por isso que ele diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Quer ver que Daniel falou lá? Ó? Vamos colocar aqui. Ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Anos 70, no juízo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Voltando lá, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca mais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, aqueles dias foram 1260 dias, 42 meses, metade de um tempo, metade de uma semana, 3 anos e meio. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aí eles pegam, tá vendo? É no futuro. Claro, isso daqui ele falou no ano 30, entre o 30 e o 33. Quando foi no ano 70, que foi o futuro do que ele falou, veio o juízo, se consumou a ira. Então veja, por que essa falsa tribulação, por que essa tribulação é um engano dos religiosos, é um engano dos líderes da teologia, é um engano secular que tem acompanhado a mente dessas pessoas que não buscam entendimento. E quem tem o entendimento, que são os doutores, os mestres, eles não têm um mínimo de interesse de ensinar aos seus fiéis, porque se eles ensinarem isso, eles perderão o cascalho, a bufunfa, o faz-me rir, seus cofres definharão e eles terão que trabalhar. Trabalhar não pode para eles. Quem gosta de trabalhar, hein? Mas isso, por que que... eu tenho que, lógico, aí você do outro lado tá falando, mas eu quero ver você mostrar isso aí, porque tá escrito que no futuro tem aqui o serão, ó, abreviados, e isso aqui é pro futuro, tem. Lógico que tinha. Mas o que o apóstolo do amor estava fazendo na ilha de Patmos? O que ele estava fazendo lá na ilha de Patmos? Porque assim está escrito. Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito. No dia do Senhor, eu fui tirado, fui tomado, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa ou o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que você vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Os 22 capítulos do livro de Apocalipse foram escritos com destino para essas igrejas somente. Não foi escrito para nós.
Então João, o querido João, o apóstolo do amor, foi mantido vivo. Ele passou por Nero, segundo a história, que na Bíblia não tem, mas segundo a história diz que Nero jogou ele no óleo, numa vasilha com óleo fervendo, para tentar matá-lo, porém não conseguiu, e do braço não caiu um fio de cabelo. Nero pegou e mandou prendê-lo na ilha de Patmos, onde ele ficou para escrever a respeito do dia do Senhor que chegou, o juízo de Deus. E no juízo que chegou a tribulação, a grande tribulação, chegou o sofrimento, chegou a cobrança de contas para os israelitas, chegou a cobrança, chegou ali o tormento para eles, chegou as aflições. A ira de Deus foi derramada no ano 70 em cima dos israelitas, porque eles deveriam pagar essas contas. E eles pagaram, foram cobrados deles as contas. Assim disse Jesus para Pedro, em João, livro histórico, capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Na NVI está assim, João 21, 22. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha, até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Se você ler antes aqui, Jesus estava falando para Pedro de que forma Pedro iria morrer. De que Pedro iria morrer, não, de que forma Pedro iria glorificar o Pai. Quando aquele corpo definhasse, quando aquele corpo chegasse ao fim, quando aquele corpo perdesse as forças e o espírito voltasse para o reino celestial. Aí Pedro virou e viu João vindo atrás e perguntou para Jesus: e quanto a este? Aí Jesus falou: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte... Ei, cadê João? Que está com quase 2000 anos por aí, porque a religião diz que Jesus ainda vai voltar. Então esse abençoado está aí. Isso daqui, o líder religioso já entra: não, isso foi uma... Aí ele entende, aí eles entendem o que é metáfora, parábola, figura de linguagem. Aí fala: não, isso aqui foi uma figura de linguagem, isso aqui foi uma metáfora, isso aqui foi uma hipótese, foi um exemplo, foi uma condição. Se eu quiser. Mas a prova foi Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E eu te convido a ler, por isso que o livro de Apocalipse hoje nós entendemos, porque o Criador, o Eterno, ele tirou as escamas, ele tirou o véu e ele colocou a mente de Cristo em nossa mente. E aí nós entendemos hoje. Fácil, fácil. Porque está assim, Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Leia comigo. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. João estava em espírito, estava no reino celestial em espírito, juntamente com Cristo em espírito, vendo os milhares e bilhões e trilhões de anjos e o povo em espírito, os espíritos que haviam ressuscitados, que estavam louvando, adorando o Criador, e ele viu ali. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar. Ei, ele viu, ele não está falando aqui que ele iria ver. Está aqui, ó. Depois dessas coisas, vi. Era um livro presente para o dia do Senhor. E eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. Aí tinha gentios, tinha egípcios, tinha etíope, tinha judeus, tribos, povos e línguas. Tudo misturado, hebraico, grego, português, javanês, coronês, tudo que era língua estava lá. Em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas. Isto é uma metáfora, porque no reino de Deus não tem não entra nem carne nem sangue. Se não entra carne e sangue, também algodão, poliéster, cetim, seda também não vai entrar, né? Então isso daqui é uma figura de linguagem, para que os espirituais consigam entender isso. Trono diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeira nas mãos. 10. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. 11. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus. 12. Dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as nações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Olha quantos louvores, quantos agradecimentos, toda a honra, glória e louvor é somente ao Criador. Tudo é para Ele. 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou:
Olha, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de brancos? Olha que interessante o 14. Olha aqui o cumprimento. Ei, doutor, aqui se cumpriu a grande tribulação no ano 70, quando veio o dia do Senhor, doutor. Pelo amor de Deus, abre essa mente. Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Será que eu tô ficando louco? Será que eu tô doido? Será que eu comi mortadela estragada? Ou você também está entendendo assim, que é algo presente para aqueles dias? João não estava futurizando isso, João não estava jogando isso para o futuro. É assim? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação. Então João estava no Espírito escrevendo às 7 igrejas que estavam na Ásia a respeito do juízo de Deus, a respeito do dia do Senhor. E João estava falando, estes são os que vêm. Por quê? Porque nós lemos lá no versículo lá em Mateus 24, onde aqui está... Aqui, veja, que está aqui, está aqui, no 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Que tempo foi esse? Leia todo o contexto, leia todo o capítulo 24, leia Marcos 13, leia Lucas 21, e você vai ver que Jesus falando das coisas que aconteceriam, das coisas que precederiam antes de vir o dia do Senhor. Antes de vir, porque Jesus falou... aqui no versículo 34, que não passaria daquela geração, não passaria do ano 70 sem que tudo se cumprisse. Tudo o quê? Tudo isso, a grande tribulação, as mulheres comendo os seus filhos dentro, a águia, as águias cercando, as águias sobrevoando. As águias eram o quê? O símbolo dos escudos do exército romano, o estandarte, a flâmula, a bandeira, o baluarte, era uma águia de asinha aberta. Veja, isso aí está aí no Google, como que eram os escudos romanos, era uma águia aberta. Na entrada do palácio existia 2 águias enormes lá, com as asas abertas. Então são coisas que iriam preceder isso daqui que nós estamos lendo, que está em Apocalipse. Deixa eu voltar aqui. Aqui está, versículo 14. Respondi, Apocalipse 7, 14, respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse... Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqui João, não é o Espírito, estava vendo os espíritos que ressuscitaram, os espíritos que voltaram para o reino celestial. E ali era uma metáfora mostrando para quem é espiritual entender que a grande tribulação havia acontecido há 40 anos atrás. Há 37 anos atrás, porque a história fala que foi no ano 33. Como eu não acredito muito na história, eu acredito nos escritos bíblicos, então eu coloco entre o ano 30, pelo menos, e o 33. Então teve ali 37 anos a 40 anos, quando se cumpriu isso daqui. Por isso que o livro de Apocalipse de Pedro não está aqui, o livro de Apocalipse de João parece que tem mais algumas coisas, não está aqui, tem o livro de Apocalipse do reverendo Cuscuz, do imperador... azeitona frita, mas não está aqui. O único que está aqui nos canônicos é o de João. Então eu tenho que acreditar no que está aqui, porque aqui faz uma concatenação, faz uma ligação, faz uma união, fecha um quebra-cabeça juntamente quando você lê isso daqui e que você coloca em Mateus 24, versículo do 15 ao 22. Porque Jesus disse que viria uma tribulação como nunca aconteceu antes. Daniel disse que quando chegasse nas 70 semanas que ele falou, lá em Daniel 9, 24, estão determinadas 70 semanas para tirar os pecados, tirar a transgressão, ungir o Santíssimo, que dá 420 anos de silêncio com 70 da geração que Jesus falou, dá os 490 anos. Então, por isso que com base nesses escritos, nós temos a autoridade, nós temos a certeza, nós temos a convicção, nós temos a audácia de falar esse tema. Por que é falsa a esperança da grande tribulação dita por Jesus? Por que é falsa a esperança da grande tribulação dita por Jesus? Porque é falsa para a religião, porque é falsa o que eles dizem,
Porque eles não aceitam a palavra de Jesus como verdadeira, eles não tratam as palavras de Yeshua como verdadeira, eles não aceitam o livro de Apocalipse escrito no presente daqueles dias, não num presente futuro. Eles tratam esse escrito aqui histórico como se fosse dito, escrito semana passada. Eles falam isso aqui como se fosse isso há 30 anos atrás. Não, Jesus está voltando porque diz que não passará dessa geração. Ei, cabeça de bagre, geração foi a do ano 70, porque assim está escrito, sabe aonde? Vou te mostrar. Veja aí, Daniel disse, capítulo 9, versículo 2, foi daqui que Jesus tirou Mateus 24, 34. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Foi daqui que ele tirou esse escrito. Mateus 24, 34. Mas em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E ele falou ainda, passará o céu e a terra, vai continuar girando, vai continuar a rotação, translação, porém as minhas palavras não passarão. E assim não passou. Porque é falsa a esperança da grande tribulação dita por Jesus. Por que isso? Porque se cumpriu. Apocalipse 7,14, respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Se fosse algo para o futuro, ele diria, então irão vir, então ainda virão. Não, ele, naqueles dias, nos dias do dia do Senhor, que foi dito para ele escrever, ele estava vendo tudo. Porque além do Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11, que ele fala para escrever as 7 igrejas, ele também falou aqui, ó, no Apocalipse 1, 19 e 20. Se você continuar lendo o Apocalipse capítulo 1, ele falou lá no 10 e 11 e falou aqui também. Escreva, pois as coisas que você viu, as que estão acontecendo e as que hão de acontecer depois destas. Foi uma sequência de 3. Aconteceu no dia ali, o início, aconteceu no início do ano 66, aconteceu no cerco do ano 69, por volta do mês de julho, e depois aconteceu o final, que foi no mês de agosto, quando se findou, quando Jesus veio como juiz, de uma forma espiritual, em formas de trovões, relâmpagos, granizo, terremoto. E aconteceu. Então era para escrever isso. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ei, as 7 igrejas que estavam reunidas, os irmãos que se reuniam como igreja lá naquela cidadezinha de Esmina, de Éfeso, de Tiátira, Filadélfia. Então veja que era para escrever o livro de Apocalipse e direcionar e mandar, enviar para os anjos que eram os irmãos que estavam se reunindo. Para quê? Para eles se ajeitar, para eles ali se corrigirem, um corrigir o outro, um exortar o outro, porque havia chegado o juízo, havia chegado o dia do Senhor, havia chegado o dia da cobrança das contas. E aconteceu. Amém? Então eu vou encerrar esse vídeo. Espero ter sido útil de alguma forma. É falsa. Aí a espera da grande tribulação que Yeshua disse, é falsa essa esperança nos dias de hoje. Por que é falsa? Porque já aconteceu. E por nós lermos que foi falado, foi dito de uma forma presente naqueles dias, é inútil, é uma infantilidade querer profetizar isso, ficar mandando para o futuro, porque enquanto você manda, enquanto a religião vai mandando isso para o futuro, eles vão se alimentando dessas falsas esperanças, eles vão juntando riquezas, eles vão angariando fundos para os seus cofres, eles vão morando a cada dia mais em mansões mais chique, eles vão se atualizando a cada dia mais com carrões blindados, segurança e tudo isso. Às custas de quem? À custa da mentira, à custa dos enganos, à custa das fraudes que eles falam para os seus fiéis, seus fiéis incrédulos, seus fiéis incautos. Aqui perto de casa passam uns irmãozinhos aqui, dá vontade de pegar eles de vassoura e abrir a cabeça deles e colocar a Bíblia. Eles passam com cada bibliona assim, ó. Aí tá com uma ferramenta, tá com uma metralhadora, uma .50 ali, mas não sabe usar. Não sabe usar.
Aquela metralhadora, aquela Bíblia que parece isso, representa isso, ei, é uma metáfora, não vai você também falar, tá vendo? Esse cara já tá falando que a Bíblia é a arma de guerra. É uma metáfora isso aí. Então eles estão com aquela metralhadora que não sabe usar, parecendo que uma criancinha que tá lá no interiorzinho tentando acertar um pedregulho num beija-flor com estilingue. Não sabe, eles estão ali com uma ferra, com uma arma que vira até um tanque de perna para riba. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil. Se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal e Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!